Olha, quando a gente ouve a expressão guerra espiritual, o que geralmente vem na nossa cabeça? Talvez umas batalhas épicas, sabe? Coisas invisíveis, grandiosas. Mas e se a gente olhasse para isso de um jeito diferente? Nós vamos mergulhar aqui numa interpretação de Efésios capítulo 6, que, bom, vira essa ideia de ponta cabeça. Ela aponta o verdadeiro campo de batalha para um lugar que a gente nem imagina. Pois é, a imagem que a maioria tem é essa, né? Coisa de filme, quase. Anjos contra demônios, rituais super elaborados, uns confrontos assim, espetaculares. É uma ideia que chama a atenção. Mas e se o conflito de verdade, o que importa mesmo, não for tanto sobre esse show sobrenatural? E se for, na verdade, sobre nosso dia a dia? É exatamente isso. A interpretação que vamos ver aqui diz uma coisa surpreendente. O principal campo de batalha, o lugar onde a coisa pega mesmo, são os lugares mais comuns da nossa vida. A nossa casa, o nosso trabalho. É chocante, né? Mas faz todo sentido quando a gente começa a olhar mais de perto. Então, vamos começar por essa primeira trincheira, o primeiro fronte, que, segundo essa visão, é o nosso lar. É ali, dentro de casa, que a primeira linha de defesa espiritual é construída. E logo de cara, a gente já encontra um aparente quebra-cabeça. De um lado, um texto fala para obedecer aos pais. Do outro, Jesus diz que veio trazer a espada, para dividir a família. Ué, como assim? Parece uma contradição gritante, né? Mas como em muitos quebra-cabeças, a resposta está nos detalhes. A chave que resolve essa tensão toda está em duas palavrinhas bem específicas que aparecem ali em Efésios: no Senhor. É esse pequeno detalhe que muda tudo. O que isso quer dizer na prática? Quer dizer que a fidelidade a Deus vem em primeiro lugar sempre. Então, se estamos falando de um lar cristão onde todos compartilham da mesma fé, obedecer aos pais é algo que está alinhado com a vontade de Deus. Agora, se o lar é dividido pela fé, aí a história é outra. A lealdade a Cristo pode sim causar conflito, porque a ordem celestial, a fidelidade a Deus, tem prioridade sobre a ordem familiar. Faz sentido, né? Ok, agora vamos levar essa mesma lógica, essa ideia de uma revolução que acontece de dentro para fora, para o nosso ambiente de trabalho. A batalha aqui, de novo, não é sobre um confronto direto, sabe? Não é sobre quebrar tudo. É sobre algo muito mais profundo. Subverter sistemas que são injustos a partir de uma transformação do coração. Mas para entendermos o que o apóstolo Paulo estava dizendo, precisamos dar um passo para trás e entender o contexto da época. A escravidão no Império Romano era bem diferente do que a gente imagina hoje. Não era baseada em raça, mas em dívidas, guerras. Um escravo podia ser um médico, um professor, alguns até conseguiam juntar dinheiro para comprar a própria liberdade. Claro, era um sistema terrivelmente injusto, mas é importante entender essas nuances para sacar a estratégia de Paulo. E aqui está o ponto-chave. A estratégia de Paulo não era incitar uma revolta social, uma rebelião armada. Seria um banho de sangue e, provavelmente, inútil. O que ele propõe é algo muito mais radical. Uma transformação espiritual que começa a desmontar o sistema por dentro, no nível das relações humanas. E tem um exemplo perfeito disso, que é quase um estudo de caso. Está numa cartinha bem curta, pessoal, que Paulo escreveu para um amigo dele, Filemon, sobre um escravo fugitivo chamado Onésimo. Olha que genial! Paulo manda Onésimo de volta para Filemon, mas com uma instrução que era uma bomba para o sistema da época. Ele diz: recebe-o não mais como um escravo, mas como um irmão amado. O que ele está fazendo aqui é, na prática, dizer que a lei do reino de Deus está acima da lei do Império Romano. A identidade que eles compartilham em Cristo é mais forte e mais real do que a hierarquia social de senhor e escravo. Isso implodia o sistema de dentro para fora. Beleza. Então, com esses exemplos da família e do trabalho, a gente chega no coração do argumento. Essa conexão direta, inseparável entre a nossa vida de todo dia e a tal da batalha espiritual. E é exatamente aqui que vemos um contraste bem forte, sabe? Entre o que parece ser um modelo bíblico de guerra espiritual e muitas práticas que vemos hoje em dia. De um lado, a Bíblia parece focar na fidelidade do dia a dia, na santidade. Do outro, muitas vezes o foco está no espetáculo, no ritual, em atos externos. O argumento que o autor apresenta é que muitas dessas práticas mais, digamos, teatrais surgem de uma mistura. Quando a fé bíblica se mistura com ideias que vêm de outras fontes, como o paganismo antigo ou até o xamanismo, sabe? Cria-se uma espécie de sincretismo que acaba desviando o foco do que seria o ensinamento original. Ok,
Então, se a gente aceita que a batalha é essa, travada no nosso cotidiano, a pergunta que fica é: quais são as nossas armas? O que usamos nessa luta? É aí que entra a famosa armadura de Deus. Mas, de novo, precisamos ajustar a nossa lente. Segundo essa interpretação, essa armadura não é um kit para sair caçando demônios num confronto espetacular. É uma metáfora, uma imagem poderosa que Paulo usa para descrever as qualidades, os traços de caráter que um cristão precisa ter para ficar firme, para não ser derrubado. E quando olhamos para cada peça, fica ainda mais claro. O cinto da verdade, ou seja, viver com integridade. A couraça da justiça, proteger o coração vivendo de forma correta. Os sapatos do evangelho da paz, estar firme, estável na fé. O escudo da fé, que é a confiança em Deus para apagar as dúvidas. O capacete da salvação, proteger a mente com a certeza da salvação. E a única arma de ataque, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Percebe? Não são amuletos mágicos, são virtudes, são disciplinas diárias, forjadas no fogo do cotidiano. Só que tem um detalhe, nenhuma dessas peças funciona sozinha. É como ter um carro incrível, mas sem combustível. E o combustível aqui é a oração. A oração não é mais uma peça da armadura, sabe? É algo mais fundamental. É o ar que esse soldado espiritual respira. É a comunicação constante com o general que faz toda a armadura ter sentido e ser eficaz. Então, o grande objetivo de tudo isso não é partir para um ataque cheio de alarde, fazer barulho. O objetivo, no fim das contas, é muito mais simples e, ao mesmo tempo, muito mais difícil. É simplesmente permanecer de pé. Ficar firme em Cristo. E isso nos leva à conclusão de tudo. A mensagem central, se pudéssemos resumir, é esta. A verdadeira guerra espiritual não é sobre uma demonstração de força, mas sim uma batalha de fidelidade. A grande vitória não acontece num palco, com holofotes e aplausos. Ela é conquistada no silêncio, na constância, na fidelidade do nosso dia a dia, em casa, no trabalho e dentro do nosso próprio coração.